Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vitor e hoje nós vamos falar sobre o homem cordial, a forma como o historiador Sérgio Buarque de Holanda definiu o brasileiro no século XX, num livro chamado Raízes do Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda ele vai dar essa definição para o brasileiro, né? O brasileiro como sendo um homem cordial. Mas, embora a palavra cordial ela vem de coração, né, tem a ver com a questão afetiva, de afetos, não necessariamente homem cordial, o Sérgio Buarque de Holanda está fazendo um elogio. Porque cordial, o Sérgio Buarque quer dizer que é um homem que age com emoção e não com a razão. É um homem que age com afetividade, mas não necessariamente essa afetividade é uma coisa boa. Porque, por exemplo, você leva para o coração tanto uma pessoa que você gosta, tanto um amigo, quanto um inimigo. Um inimigo você também trata com emoção, uma emoção negativa, mas você também trata com emoção. E é justamente isso que o Sérgio Buarque está falando do brasileiro, é que faz do brasileiro ser um homem tão, um povo tão acolhedor e ao mesmo tempo um povo tão corrupto, sabe? Um povo tão simpático e ao mesmo tempo tão agressivo por trás, né? A gente é um país tão simpático ao mesmo tempo um dos países mais racistas do mundo, um dos países mais homofóbicos do mundo. E o Sérgio Buarque de Holanda ele vai dizer que essa cordialidade ela vem desde do período colonial, naquela ideia de patriarcado, né? Naquelas famílias patriarcais do período colonial, onde o Estado era muito distante, o Brasil era um país 100% rural praticamente no período colonial, e a única instituição que a gente tinha era a própria família, onde você tinha um homem, que era o chefe da família, e todos abaixo dele estavam subordinados à vontade dele, ao mesmo tempo subordinados à vontade e ao mesmo tempo protegidos por ele. Ou seja, daí que entra a questão da afetividade. E para dar um exemplo de como o brasileiro trouxe isso para a atualidade, para dar alguns exemplos de homem cordial, você pode pensar naquela coisa do eu trabalhei muito tempo com público, por exemplo, e às vezes você vai corrigir uma pessoa porque ela está fazendo algo errado ali naquele ambiente não pode fazer aquela determinada coisa. E quando você vai corrigir aquela pessoa, dizer para ela que não pode fazer isso naquele ambiente, ela te responde com algo assim: Ah, mas eu sou amigo do dono daqui. Ah, mas eu sou advogado. Como assim você vai falar isso comigo? Não, mas você sabe quem que eu sou? Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem eu sou? Essa pergunta, essa frase que é tão comum no Brasil, todo mundo já ouviu alguém ser arrogante usando essa frase, né? Você sabe com quem você está falando? Ela demonstra essa afetividade que o brasileiro tem. Essa ideia de que se você estiver sob a proteção de alguém poderoso, logo você estará acima das leis, você estará acima do Estado. Um outro exemplo desse homem cordial que eu costumo contar é aquele cara que sempre que ele passa por você, ele te cumprimenta. Ele é super simpático com você e tal, ele sempre está te cumprimentando, ele sempre está sendo simpático. Só que na verdade a simpatia dele não é pura, ela não é uma simpatia social. Na verdade ele te cumprimenta toda vez que ele te vê, porque na verdade pode ser que um dia candidate a vereador, por exemplo, e ele vai querer o seu voto, por exemplo. Entende? A cordialidade do brasileiro, essa afetividade do brasileiro, ela não é pura. Ela é por um interesse por trás. Uma pessoa, por exemplo, um aluno, por exemplo, ele acha que ele se torna amigo do professor, ele se torna super simpático com o professor, e um dia o professor vai recolher a prova dele e ele fala: Não, mas espera aí, só mais um minutinho. Não, mas já acabou o tempo. Ah, mas eu pensei que eu fosse seu amigo. Ou seja, a pessoa usa simpatia, é, mas ela espera algo por trás. Essa simpatia ela não é neutra. Ela é por base do interesse. Ah, eu sou seu amigo. Como assim você vai fazer isso comigo por eu ser seu amigo? Ou seja, esse pensamento que o brasileiro tem de que por ele ter uma espécie de afeto com a pessoa, esse afeto coloca ele acima das leis.